Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais com números complexos. Já temos uma aula onde eu ensino o que é um número complexo, de onde surgiu a necessidade de existirem números complexos. Somamos, subtraímos, multiplicamos. Tivemos uma outra aula na qual nós dividimos, ok? E hoje nós vamos aprender duas coisas. Nós vamos aprender as potências. Na verdade, a gente vai aprender três coisas. As potências nos números complexos, que é bem tranquilo. A gente vai aprender uma coisa chamada plano de Argand-Gauss, tá? E a gente vai aprender uma coisa chamada módulo também. Então, bora lá? É bem tranquila essa aula, não tem muita dificuldade. Primeiro, potência. Vamos lembrar o que é potência? Potência são aquelas multiplicações que você faz de uma mesma coisa várias vezes. Então, quando você multiplica 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, você está multiplicando o mesmo número 5 6 vezes. Então, como é que a gente escreve? A gente escreve 5 elevado a 6. Ou o número 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou multiplicando o número 2 por ele mesmo 3 vezes. E a definição é a mesma para cá para os números complexos. Mas antes, a gente precisa ver uma coisa muito importante chamada potências de I. Lembra o que é I? I é a nossa letra base dos números complexos. Para você que não lembra, o I ele tem o valor de raiz de menos 1. Tá? Então, ó, I é igual a raiz de menos 1. Beleza? A gente vai elevar algumas potências para a gente ver o comportamento desses resultados, ok? Então vamos lá. Eu vou começar elevando o meu I a zero, que é a primeira potência. Essa eu tenho certeza que você lembra. Qualquer coisa que é elevada a zero resulta em 1, ok? Então, se você elevar I a zero, você vai chegar na resposta de número 1, beleza? Tudo que é elevado a zero é igual a 1. Agora vamos elevar o nosso I a 1. Bom, qualquer coisa elevada a 1 é a própria coisa. 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1 é 3. 4 elevado a 1 é 4. Então, I elevado a 1 é o próprio I. Beleza? Já o I ao quadrado, vamos lá, a gente está seguindo uma sequência, né? I elevado a 0, I elevado a 1, I ao quadrado. O I ao quadrado, a gente já viu isso na aula de multiplicação, você já sabe quanto é que é, mas não custa nada revisar. O I ao quadrado nada mais é do que o I vezes o I, não é verdade? O I é a raiz de menos 1, então nós temos raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 1, certo? Como eu estou multiplicando duas coisas iguais, isso daqui nada mais é do que a raiz de menos 1 ao quadrado. E o que eu posso fazer com o quadrado e com a raiz? Eu posso cortá-los. Esqueci o menos aqui, né? Eu posso cortá-los. Se eu corto a raiz, se eu corto o quadrado, sobra apenas o número aqui embaixo, que é menos 1. Ok? Então, I ao quadrado é igual a menos 1. E o I ao cubo, Lucas? Vamos lá. I ao cubo é a mesma coisa de I vezes I vezes I. É o I multiplicado por ele mesmo 3 vezes, certo? Mas se você observar, olha o que a gente pode fazer. Esse I com esse I aqui, vocês concordam que é I ao quadrado? Então eu vou trocar isso que está de vermelho por I ao quadrado, vezes o I que não foi incluso na história. O I ao quadrado, a gente acabou de calcular o valor dele, que é o quê? Menos 1 vezes I. Menos 1 vezes I é menos I. Tá bom? Então, I ao cubo é I vezes I vezes I. Eu peguei dois desses I's, transformei em I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes I é menos I. Aí, a partir do I elevado a 4, eu não vou demonstrar aqui, mas depois você pode tentar aí numa folha à parte, você pode ir calculando I a quarta, I a quinta, I a sexta, I a sétima, I a oita, I a 9. Esses valores aqui, 1i, menos 1 e menos 1, eles vão se repetir num ciclo. Então, a cada 4 potências, eles vão ter os mesmos valores. Para quem for curioso, vai ver que o i elevado a 4 ele vai dar o 1, que já tinha dado aqui. O i elevado a 5 vai dar i. O i elevado a 6 vai dar menos 1. E assim vai sucessivamente, tá? Então sempre vai ter esse ciclo. 1i menos 1i, qualquer potência de i. Então, graças a esse ciclo, a gente pode calcular
potências muito grandes. Então aqui no PDF, o PDF ele tá aqui no link já, tá bom? Abra aí.com, aula Lucas, alguma coisa assim. Se aparecerem unidades i elevadas a números muito grandes, como é que você pode calcular o valor delas? Eu tenho aqui o i elevado a 130. Isso aqui é um exercício que eu tenho. I elevado a 130. A gente não vai fazer i vezes i vezes i vezes i vezes i 130 vezes, não. Qual é a dica? Lembra que eu falei que a cada 4 potências o ciclo ele se repete? Então eu vou pegar o meu expoente, 130, e vou dividir por 4. Ok? Vou dividir por 4. 1 não divide... Tá muito pequeno aí? Tá, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. 130 dividido por 4. Tá melhor. 1 não divide por 4, mas o 13 divide por 4. Vamos ver quantas vezes o 4 cabe dentro do 13? 4, 8, 12, 16. 16 passou, né? Então volta. O 4 cabe 3 vezes. E a gente parou no 12, né? Então é 12 com sinal de negativo. 13 menos 12 é 1. A gente vai descer esse zero aqui. 10. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 4, 8 e para por aí, né? Então, o 4 cabe 2 vezes no 10. E a gente vai parar a conta aqui. A gente não vai trabalhar com vírgula nem com número decimal. A gente vai observar a resposta da conta? Não. A gente vai observar isso daqui, ó. A gente chama de resto, tá? Qual foi o resto da nossa divisão? 2. Sabe o que esse resto fala pra gente? O seguinte. Lembra que a gente queria saber qual era o i elevado a 130? Qual era o valor dele? O i elevado a 130 é a mesma coisa do i elevado a esse resto, 2. Quanto que é i elevado a 2? É menos 1. Fechou. Foi assim que nós fizemos essa conta, tá bom? Então você pega o expoente, divide por 4. O resto é o expoente do i correspondente àquela sua resposta. Não entendeu? Você pode voltar ao vídeo, mas se você não quiser, eu faço outro exemplo aqui agora, tá? Olha só que i grande agora. No próximo exemplo, eu vou querer o i elevado a 253. Olha como já ficou grande o negócio. Então, ó, i elevado a 253. Qual é o valor dele? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar esse 253 e vai dividir ele por 4. Aqui eu vou fazer uma divisão mais rápida, tá? 2 não divide 4, mais 25 dividido para 4 dá 6. Aqui fica 24. desce o 3, que vai dar 3, né? O que importa pra gente nessa conta toda? O resto. O que o resto fala pra gente? O resto fala pra gente que o i elevado a 253 é a mesma coisa do i elevado a quanto? 1. I elevado a 1 é o próprio i. Então, o i elevado a 253 é o próprio i, ok? Isso daqui são as potências de i, beleza? Se você souber os 4 primeiros, aí o restante é sucesso, ok? Agora, se você tiver uma potência de um número complexo, vamos supor que eu tenha uma situação do seguinte tipo. Vamos supor que eu tenha 2 mais 9i elevado ao quadrado. Isso daqui já é um número complexo, lembra? Parte real, parte imaginária, eles estão elevados ao quadrado. Gente, não tem segredo. A gente faz igual a gente faz com números reais, tá? 2 mais 9i ao quadrado, você pode fazer, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu vou fazer da maneira mais literal mesmo, tá? Como assim, Lucas? 2 mais 9i ao quadrado, vocês concordam comigo que é 2 mais 9i vezes 2 mais 9i, ok? Eu estou multiplicando uma mesma coisa duas vezes, por isso que é 2 mais 9i ao quadrado. E aí a gente faz aqui o chuveirinho, tá? A gente faz 2 vezes 2, 2 vezes 9i,
9i vezes 2, 9i vezes 9i. Vamos fazer aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9i, 18i. Agora aqui embaixo. 9i mais 2i. 9i vezes 2i, 18i. 9i mais 9i vai ficar mais 81, porque 9 vezes 9 é 81. I vezes i é i ao quadrado. Então aqui vai ficar 4 mais 18i mais 18i é 36i. Para quem assistiu minhas outras aulas de números complexos, viu que a função do i ao quadrado é apenas mudar o sinal aqui. Então vai ficar menos 81. 4 menos 81 é menos 77. Então aqui está a resposta da nossa conta, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque isso aqui é basicamente uma multiplicação que a gente já está fazendo há umas 2 aulas. Mas só para vocês verem que a potência é potência normal. Beleza? Beleza? Claro que daria para resolver também por métodos de análise combinatória, mas eu não vou aprofundar nisso agora. Beleza? Bom, então vimos já potência de i e potência de número complexo. Bom, vamos agora ver uma coisa chamada módulo. Números complexos e um módulo. Módulo é o quê? Para eu definir o que é módulo para vocês, eu preciso apresentar uma coisa primeiro chamada de plano de Argand-Gauss. O que é isso, Lucas? Plano de Argand-Gauss. Gente, o plano de Argand-Gauss nada mais é do que o plano cartesiano, só que nos números complexos. O plano cartesiano, que foi feito por Descartes, ele é feito para os números reais, os números normais. Agora, para os números complexos, que não são tão reais assim, a gente tem nosso plano de Argand-Gauss, ok? E ele tem a mesma estrutura, tá bom? Eu vou tentar fazer aqui uma coisa reta. Vocês lembram que no plano cartesiano esse daqui é o eixo x e aqui é o eixo y? Aqui, paralelamente, vai ser o quê? Parte real do número. E esse eixo aqui é da parte imaginária. Tá ok? Parte real, parte imaginária. Lucas, como é que eu posso montar os meus números aí? Eu trouxe aqui 2 números complexos para vocês. O primeiro número complexo que eu vou marcar é o número, vou colocar aqui Z1 é igual. Não confunda isso aqui com 3, tá? É um Z. 8 mais 2i. 8 mais 2i. Lembra que eu sempre foquei em separar a parte real da parte imaginária, certo? Então vamos lá. Quem é a parte real? É o 8, é o número que não tem o i. Então a gente vai marcar aqui na parte real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parte real, 8. Qual é a parte imaginária? É o que vem com o i de imaginária, 2. Então, a gente vai marcar aqui, 1, 2. Agora, é só promover o encontro do 8 com 2. Vou pegar aqui o 8, vou seguir. Nem sei se está torto aí para vocês. E passar aqui no 8. Viram? Parte real, 8, que se encontra com a parte imaginária, 2. Muito simples, né? Vou colocar aqui outro número para vocês verem. Z2. Outro número complexo que eu coloquei foi o menos 4 menos o 6i. Vamos lá, qual é a parte real dele? Menos 4. Então, já vai ser daqui para cá, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Qual é a parte imaginária? Menos 6. Então, é nesse eixo aqui, só que para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Agora é só promover o encontro deles, tá? Então, você que já conheceu o plano cartesiano, seja bem-vindo ao plano de Argand-Gauss, tá? Aqui é o Z1 e aqui é o Z2. Muito simples marcar no plano de Argand-Gauss, né? Só lembrar que aqui é a parte real, parte imaginária, a ideia é a mesma do plano cartesiano. Tá, Lucas, mas você não ia falar sobre o módulo? E vou. O que é o módulo? O módulo simplesmente, gente, digamos assim, tá vendo que aqui tem o centro de toda a origem? O módulo é como se a gente traçasse uma reta da origem até o nosso número complexo. O módulo é o tamanho dessa reta. Então, ó, não vai ficar reto, já vou dizer. O módulo do Z1 é isso daqui, ó. O módulo do Z2 é isso daqui. Pá.
tá ok? Vocês estão... Nossa, esse daqui ficou reto, né? Esse daqui ficou reto. Vocês estão vendo que eu, ao traçar a reta do módulo, eu traço triângulos retângulos, né? Então, basicamente, para a gente achar o valor do módulo de um número complexo, ou seja, a gente vai definir qual o tamanho dessa reta, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Lembra? A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a gente vai finalizar a nossa aula calculando o que é o módulo. Já sabemos que o módulo é a distância de qualquer número complexo até a origem, e agora a gente vai calcular, tá bom? Vou apagar aqui esse desenho super reto para a gente calcular o nosso módulo. Só para vocês entenderem, o nosso número complexo, ele tem esse formato aqui. Z é igual a mais BI. Vocês lembram, né? Para calcular o módulo, eu vou utilizar essa variável A e essa variável B. A fórmula do módulo, presta atenção aqui, é assim. O Z entre duas barras, esse daqui é o símbolo do módulo, tá bom? Só o símbolo. É igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Simplesmente isso. Isso daqui é o teorema de Pitágoras, só que levemente adaptado. Tá ok? E isso daqui é muito simples de ser calculado. Muito, muito simples mesmo. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. Vamos supor que eu tenha o número complexo. Deixa eu traçar uma linha aqui, uma barrinha aqui. Vamos supor que eu tenha um número complexo 5 mais 12i. E eu quero saber qual é o módulo desse número, ou seja, qual a distância desse número lá no plano de Argand-Gauss, da origem até o ponto onde ele está. Então, simplesmente, a gente vai aplicar essa raiz aí. Então, olha, resolução. Eu vou pegar a minha fórmula do módulo, z barra é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembra? A é a parte real, b é a parte imaginária. Quem é a parte real? 5. Então vai ficar 5 ao quadrado mais parte imaginária é o 12. 12 ao quadrado. Tá ok? Só isso. Peguei minha fórmula, troquei o a por 5, o b por 12. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado é 144. Se você somar esses dois números aqui, você vai achar o valor de 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Só isso, tá bom? Então, o módulo do número complexo 5 mais 12i é 13, tá ok? Outro número aqui, pra gente encerrar a nossa aula. O Z2. Eu quero saber qual é o módulo desse número, sendo que ele é 1 menos o 9i. Então, de novo, vamos pegar a nossa fórmula. Z é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado igual a raiz de, quem é o a? 1 mais... Um detalhe muito importante, gente, você não precisa se preocupar com esse sinal aqui, tá? Nessa fórmula você só aplica o número, independente se ele é negativo ou positivo. Então, o meu b aqui ele vai ser só o 9. Aí você pergunta, por que, Lucas, não importa o sinal agora? Porque a gente está elevando ao quadrado. Negativo ou positivo vai dar a mesma coisa. Então, vai minha dica para facilitar. Quando você for aplicar o a e o b, leva apenas o número sem sinal nenhum, tá ok? Então, aqui nós temos 1 ao quadrado, 1, 9 ao quadrado, 81. 1 mais 81 é 82. E podemos parar por aí. Claro que você pode simplificar essa raiz, mas isso eu vou deixar para outro momento. Não tem raiz, então pode deixar aí. O módulo deste número complexo é a raiz de 82. Então, só resumindo, antes de dar 20 minutos, o que nós vimos hoje? As potências de i, elas são um ciclo de 4 em 4. Potência de número complexo é a mesma coisa do número normal. E o módulo é o quê? É o tamanho da reta que a gente traça da origem até o número complexo lá no plano de Argand-Gauss. Qual é a fórmula do módulo? A raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo que a é a parte real, b é a parte imaginária, ok? Bons estudos para vocês!